Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi um dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Crônicas. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus. Hoje nós vamos ler 2 Crônicas 9. Bom dia, meu povo. Vamos lá. A rainha de Sabá visita Salomão. Quando a rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas muito difíceis. Chegou com uma enorme comitiva, com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. Ela se apresentou diante de Salomão, que lhe expôs tudo o que trazia em sua mente. Salomão respondeu todas as perguntas que ela fez e não houve nada profundo demais que Salomão não pudesse explicar. Quando a rainha de Sabá viu a sabedoria de Salomão, o palácio que ele havia construído, a comida que ele servia da mesa dele, os lugares dos seus oficiais, os serviços dos seus criados, os trajes, os seus copeiros, os trajes, os holocaustos que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si e disse ao rei: é verdade que eu vi na minha terra a respeito de que você e a respeito da sua sabedoria. Eu, porém, não acreditava no que você falava, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram nem a metade da grandeza da sua sabedoria. Você supera a fama que eu vi. Felizes os homens que estão à sua volta, e felizes esses seus servos que estão sempre diante de você e que ouvem a sua sabedoria. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que agradou você e o colocou no seu trono como rei para o Senhor, seu Deus. É porque o seu Deus ama Israel e quer estabelecê-lo para sempre, que o constituiu rei sobre este povo, para que você execute o juízo e a justiça. Ela entregou ao rei 4 toneladas de ouro, grande abundância de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais houve especiarias como as que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também os servos de Irão, os servos de Salomão, que tinham trazido ouro de Ofir, trouxeram madeira e sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo, o rei mandou fazer corrimões para a casa do Senhor, para o palácio real, bem como harpas e liras para os cantores. Nunca antes se tinha visto madeira como esta na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além do equivalente ao que ela havia trazido. Então ela voltou e foi para sua terra, ela e os seus servos. A riqueza de Salomão. O peso do ouro que trazia Salomão a cada ano era de cerca de 23 toneladas, além do que entrava os vendedores e os negociantes. Também todos os reis da Arábia, os governadores desta mesma terra, traziam a Salomão o ouro e a prata. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro batido, empregando 7 quilos e 200 gramas de ouro batido em cada escudo. Fez também 300 escudos menores de ouro batido, empregando 3 quilos e 600 gramas de ouro em cada escudo. E o rei pôs-se na casa do bosque de Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o cobriu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus, um estrado e outro ligado a ele. De ambos os lados do assento havia um braço e a figura de um leão junto com cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus, um em cada extremo deles. Nunca se havia feito obra semelhante em nenhum outro reino.
Todas as taças que Salomão usava para beber eram de ouro. E também de ouro puro eram os objetos da casa do bosque do Líbano. Nos dias que Salomão não se dava nenhum valor à prata, nos dias de Salomão não se dava nenhum valor à prata, porque o rei tinha navios que ia a Tarsis com servos de Irão. De 3 em 3 anos, os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, búzios e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Todos os reis do mundo queriam ver Salomão para ouvir a sua sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Cada um trazia o seu presente, objeto de prata e de ouro, de roupas, de armaduras, de especiarias, de cavalos e mulas. E foi assim, ano após ano. Salomão tinha 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei, em Jerusalém. Salomão dominava sobre todos os reis, desde Eufrates até a terra dos filisteus, até as fronteiras do Egito. O rei fez com que Jerusalém a prata fosse tão comum como as pedras dos cedros fossem tão numerosos como os sicômios que estavam em Cefelá. Importavam-se os cavalos para Salomão do Egito e todas as terras. A morte de Salomão. Quanto aos demais atos de Salomão, quanto aos primeiros como os últimos, não está tudo escrito no livro da história de Natã, o profeta, e nas profecias de Aias, Silonita, e nas visões de Ido, vidente, a respeito de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou sobre Israel, em Jerusalém, durante 40 anos. Salomão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Olha só que interessante. Hoje a gente vê o tamanho da riqueza, da sabedoria, da honra, da graça, da majestade que foi entregue a Salomão. A Bíblia diz que os reis da terra iam de longe para ouvir um conselho. Olha só, quem é a pessoa máxima que representa uma nação? Um rei ou um presidente, não é? E eu vou contar uma coisa para vocês. Os reis do mundo inteiro iam para ouvir Salomão. Eles ficavam impactados com tudo que Deus entregava a Salomão. Olha só que interessante, quando eu e você estamos no caminho de Deus, quando nós estamos exercendo o propósito para o qual fomos convidados pelo Pai, nós somos destaque onde a gente pisar. As pessoas acham que as pessoas de Deus têm que ser as pessoas assim, as desprezíveis. É mentira. Nós, pessoas cheias do Espírito Santo, somos os destaques das nações. Olha o que Deus fez com Salomão. Ele entregou honra, riquezas, os governantes do mundo inteiro iam ouvir. Iam ali entender, aprender, ouvir, ter dele, saber dele, vivenciar, ter experiências com Salomão. E aí era concedido a Salomão ouro. Olha, a Bíblia diz que na época de Salomão eles não usavam nem prata, não precisavam, era só ouro. As taças eram de ouro, tudo era de ouro, o trono era de ouro. Ele só comia e bebia em ouro, ouro, ouro. Existem formas de você conseguir fama, riquezas e honra. Uma delas é através do trabalho, né? A outra é através de roubar. Você pode ser uma pessoa ruim por excelência, roubar e ter muito dinheiro. E a outra forma é quando do céu lhe é concedido sabedoria. Você tem pedido sabedoria ao Senhor? Você tem pedido honra e graça ao Senhor? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que te enxertou na oliveira verdadeira, Deus que me enxertou na oliveira verdadeira,
Ele tem a grata missão de te transformar excelente. A minha pergunta para você é: você quer que o próprio Deus te transforme em excelente? Porque se eu fizer essa pergunta e abrir o chat de verdade, vocês vão falar: claro que eu quero, Polly. A minha pergunta para você é: o quanto você tem se rendido ao Senhor para que você seja excelente? Porque as coisas desse século muitas vezes têm nos distraído entre o santo e o profano, entre ser de Deus e não ser de Deus, entre eu vou ou não vou, o que eu faço, onde eu vou, a quem eu escuto, qual conselho eu tomo. Eu contei a vocês esses dias que eu conheço uma pessoa que ela foi até um lugar e tinha uma pessoa que, assim, um profeta. E esse profeta disse a ele, mas não era um profeta de Deus, era um profeta de Baal. Disse aquele homem que ele deveria se separar da esposa dele, que a verdadeira felicidade dele estava com a amante, não com a esposa. Agora vocês imaginam como está a cabeça desse homem. Ele vai até um lugar procurando respostas. E não foi uma igreja, gente. Aí ele chega ali, tinha um profeta. E esse profeta diz a ele: eu já sei, assim, o mundo espiritual, o sobrenatural, me diz que é para você largar a sua esposa. Que você precisa, que a sua verdadeira felicidade não está dentro de casa, não está com a sua esposa, não está com o seu filho, está com a amante. Isso existe, gente. Isso existe. Não me diz. Como uma pessoa se aconselha assim? Ah, que você vai ter um filho e esse filho não vai ser da sua esposa, vai ser da sua amante. E ali você vai ser feliz. Deus, ele nunca, não existe respaldo na palavra para que uma aliança seja quebrada, destruída e que a felicidade vai estar na outra pessoa. Não existe isso. A Bíblia você pode ler de cabo a rabo. Isso daí é o tipo de conselho de quem se senta em roda de escarnecedores. Ele foi, eu vou só para vocês entenderem, ele foi num terreiro. Ele foi no terreiro, foi pegar uma resposta com o médium. O médium disse isso a ele. E ele está praticamente fora de casa. Porque ele ouviu uma resposta no meio das dúvidas do coração dele. Ele queria uma resposta e ele ouviu. Agora, onde ele buscou? De que forma ele buscou? Quem o aconselhou? Existem pessoas que são muito cheias do Espírito Santo. E existem pessoas que estão ali só para destruir o teu futuro. Existem pessoas que estão ali para aniquilar a tua história. Existem pessoas que estão ali para te levar para o vale da sombra da morte. Em qual roda você quer se assentar? Na roda dos escarnecedores ou na roda de um bom conselho? Para você estar na roda de uma pessoa que tem um bom conselho, você precisa estar perto dela. Porque na roda dos escarnecedores é bem fácil a gente encontrar respostas. Aí aquele homem vai ali, procura um médium. E aquele médium fala isso. Qualquer pessoa com sanidade que eu pergunte: o que você achou dessa profecia? A pessoa fala: que loucura. Família é uma boa família. A esposa é uma boa esposa. Tem filho, tem casa, tem bens. Isso não faz sentido nenhum. Nenhum. Se você ver o contexto da amante, você vai ver que não faz sentido nenhum. Mas ele está ali por causa de uma palavra. Onde você está indo buscar as tuas palavras? Os reinos do mundo inteiro iriam se aconselhar diante da sabedoria de Salomão. Os reis da terra, eles tinham riquezas de despojos, de guerras. Salomão tinha despojos, riquezas, sabe como? De presentes. A sabedoria vai lhe presentear. Busque a sabedoria e ela te encontrará. Clame e ela te responderá. O problema é em qual roda eu e você temos nos aceitados. A gente precisa prestar
bastante cuidado. Quem são as pessoas que são nossa Assembleia de Vozes? A quem você tem ouvido? A quem você tem dado atenção? Que Deus coloque diante de você pessoas sábias para te instruir no caminho que você deve andar, em nome de Jesus. Que haja Salomão na sua vida e na minha vida. Que pessoas cheias do Espírito Santo de Deus possam te aconselhar e te realinhar segundo o caminho da verdade. Porque se você e eu estivermos diante da verdade, ali sim encontraremos êxito, salvação, respostas. Aí sim a nossa vida vai ter algum sentido. Cuidado, presta atenção. Qual tipo de conselho você tem ouvido? Quem são as pessoas que têm te alimentado? Presta atenção. Se você está destruindo o teu futuro ou sendo alavancado para a próxima fase, uma fase de abundância. Se atente. Esteja em alerta. O mundo está distraído, tá? As pessoas do Brasil, elas estão com foco numa coisa só. Brigar por política. A verdade é essa. Nesse exato momento, está brigaiada no nosso país. Isso daí é um espírito de distração. Não estou dizendo a vocês que também não estejam atentos ao nosso cenário político. Mas o cenário político é um dos pontos da nossa vida. Ele não pode tomar 100% da tua energia, da tua atenção, da tua concentração. Vocês me entenderam? É um dos pontos. E talvez não seja nem o mais relevante. Talvez essas coisas, as suas escolhas, a sua história, as suas demandas estejam muito mais importantes hoje para você alinhar do que o nosso cenário político. Aí tá ali você engajado em todos os grupos, todos os propósitos, tudo do cenário político. E só ouvindo a roda dos escarnecedores. Realinha a tua história, porque quem vai viver tua vida é você. Qual roda você tem se assentado? Qual conselho você tem tomado? Quem são as pessoas que têm te alimentado? Como anda o nível das tuas decisões? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos leve à sala do trono, onde possamos descansar e desfrutar da tua presença. Nos apresente pessoas sábias, nos torne sábios, que a sabedoria e o bom senso nos alcance. Faça de nós pessoas novas nessa nação. Nos referencie, Senhor. Que a nossa história seja reescrita pela mão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A sabedoria pode te levar a lugares em que nenhuma outra coisa pode te levar. Nem teu trabalho. Nada pode te levar, a sabedoria pode te levar. Busque a sabedoria. Como a corça suspira pelas águas, você busca a sabedoria. Sabe quando você está com muita sede e você bebe água? Está com sede? Bebeu água. O foco de uma pessoa que está com sede é beber água. O foco da minha vida e o foco da sua vida precisa ser alinhado para estarmos diante de pessoas sábias, para sermos pessoas sábias, segundo o coração de Deus. Não se assente em roda de escarnecedores, porque ali você vai estar perdendo seu tempo. Você pode estar perdendo anos da tua história por conta de um mau conselho. Tome cuidado. Porém, qual é o conselho válido? Aqueles que têm com base a palavra de Deus. Por isso eu te digo, leia a palavra todos os dias e você não vai se enganar. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, nós estamos aqui para continuar o devocional. É um prazer estar aqui com vocês todas as manhãs que o Senhor nos permite estar juntos. Coloque seu celular para despertar, para você não perder o devocional de amanhã, que o Senhor vai derramar uma porção extra sobre a nossa vida hoje, uma porção extra sobre a nossa vida amanhã, e assim todos os dias da nossa vida. Deus te abençoe, que hoje seja um dia de milagres, de conquistas e de vitórias, em nome de Jesus.
e até amanhã, se Deus quiser.